Olha aqui para a bandeira dos Países Baixos. Onde é que está o laranja utilizado no uniforme da seleção? A Itália joga de azul, mas cadê o azul na bandeira dos caras? E por que diabos a Austrália joga de amarelo? Essas e outras perguntas serão respondidas no Vulgarizando a História de hoje. Mas antes eu quero me exibir aqui com a minha Insider. Se tu não tá ligado, é a Insider que faz essa camiseta básica lindona, que não amassa, não desbota, não deixa mancha de suor e combina com toda ocasião do dia a dia. Além do tecido ser uma delícia, é leve, anti-suor e não fica grudando no corpo. Tu podes usar pra ir no barzinho com a galera, ou então pra fazer teu treino na academia. Dá pra tu assistir ali um joguinho da Copa e depois montar tua habilidade dentro do campo de futebol. Eu escolhi essa preta aqui porque é minha cor preferida, mas ali na Insider Store tu pode escolher a cor que tu quiser, meu amigo, e muito mais além de camisetas. Todas as roupas da Insider são tecnológicas e tem linhas para homens e mulheres, com roupas íntimas que também são um sucesso. Elas são uma delícia para usar e, além do conforto, são antimicrobianas, que evitam aqueles odores desagradáveis e contribuem para a tua saúde íntima. Sem falar que é excelente usar uma cueca que não fica enrolando na perna. E aproveita que o Natal tá chegando. Surpreenda a tua mina e compra uma roupa maneira da Insider pra ela. Compra umas cuecas pro teu namorado, ele tá precisando. Faz 10 anos que o cara usa as mesmas cuecas. E quando for comprar, usa o cupom HISTORIA15, que vai te dar 15% de desconto em toda a loja. O link pra Insider Store tá aqui na descrição. Surpreenda com a Insider que o resultado é garantido. Agora vamos falar do uniforme das seleções. Geralmente, a cor dos uniformes das seleções de futebol costumam remeter a uma cor presente na bandeira daquele país, pelo menos o primeiro uniforme. Veja aqui o uniforme francês. É azul, cor que está presente na bandeira daquele país. Olha só o uniforme da Espanha. É vermelho com detalhes em amarelo, cores também muito presentes na bandeira espanhola. Olha aqui o uniforme da Croácia, quadriculado, assim como a bandeira, utilizando as mesmas cores ainda. Só que alguns países têm uniformes de cores completamente diferentes daquelas que estão nas bandeiras, porque remetem a outros símbolos nacionais. Claro, as seleções não têm um uniforme só, geralmente elas têm um reserva, porque caso essas seleções que se enfrentem tenham um uniforme da mesma cor ou cores parecidas, uma delas usa o reserva e a gente consegue diferenciar uma da outra. O Brasil, por exemplo, tem como uniforme principal o amarelo, mas caso vai enfrentar uma outra seleção que também usa o amarelo, a gente pode usar o nosso uniforme azul. Entre as seleções que têm um uniforme diferente das cores que estão em sua bandeira, está a Austrália, que usa o uniforme amarelo, embora sua bandeira seja majoritariamente azul. Tá, ela tem umas estrelas brancas na bandeira, tem ali uma mini bandeira do Reino Unido e o segundo uniforme é azul. Mas por que o principal é amarelo? Porque ele simboliza a acácia de ouro, uma árvore que é um dos símbolos nacionais do país, com as flores amarelas e até aparece no brasão de armas da Austrália. Só para tu ter uma ideia, no dia 1º de setembro se comemora o dia dessa árvore, o Wattle Day, para celebrar a acácia de ouro. E aí tu pode pensar que o uniforme dos Países Baixos é laranja porque o símbolo nacional dos caras é laranja também. Mas não é isso, meu amigo. O símbolo é laranja porque a família que reina no país é da dinastia Orange-Nassau. E ela foi homenageada nas cores do uniforme da seleção. Inclusive, por conta do excelente futebol apresentado na Copa do Mundo de 1974, a seleção neerlandesa recebeu o apelido de Laranja Mecânica, por conta de um filme de muito sucesso que foi lançado alguns anos antes. Situação parecida também acontece com a Itália. A Azzurra, como a seleção é conhecida, recebeu essa cor por conta da Casa de Saboia, uma família nobre europeia, uma das mais importantes do continente, que liderou o processo de unificação italiana no século XIX, dando origem ao Reino da Itália. A República Italiana, como a gente conhece hoje, só surgiu em 1946. E tu podes pensar que o Reino da Itália tinha o azul na sua bandeira. Mas não tinha, meu amigo. A bandeira do Reino da Itália é bem parecida com a bandeira italiana que a gente conhece hoje. Só tinha um brasão ali no centro. O azul se tornou a cor da seleção italiana porque representa a Casa dos Saboia mesmo. E também está bem marcante na bandeira do Reino de Sardenha, que era governada pelos Saboia. Na Copa de 1938, a Itália chegou a utilizar um uniforme todo preto, que gerou bastante polêmica na época, porque era o período da Itália fascista, e a cor estava associada aos Camisas Negras, uma organização paramilitar ligada a Mussolini. Mas ele foi abandonado logo depois. O uniforme principal da seleção do Japão também é azul, mas se tu olhar a bandeira do país, que provavelmente é a bandeira mais preguiçosa da história do planeta, tu vai ver que não tem azul ali. E dessa vez não tem nada a ver com a família imperial. Porra, é a bandeira mais preguiçosa da história, cara. O cara fez um círculo vermelho e acabou. É difícil dizer com exatidão por que os japoneses escolheram um azul como cor do seu uniforme. Há quem diga que é porque é uma cor marcante, mas há quem diga também que é por conta de uma superstição.
Em 1930, nos Jogos do Extremo Oriente, os atletas japoneses foram representados pela Universidade Imperial de Tóquio, que tem o azul como uma de suas cores. E nas Olimpíadas de 1936, o Japão acabou derrotando a Suécia usando seu uniforme azul, e a galera achou que esse uniforme trazia sorte. No final da década de 1980 e começo da década de 1990, os japoneses até tentaram usar o uniforme vermelho com branco, mas não deu sorte e os caras voltaram com o uniforme azul. Em 98 eles se classificaram para sua primeira Copa e desde então eles marcam presença em toda a Copa do Mundo. Uma outra explicação diz que o Japão optou pelo azul para se diferenciar de outras seleções asiáticas, como a China e a Coreia do Sul, que já usavam o vermelho. E veja bem, os caras só ganharam aquele jogo da Suécia, depois os caras só perderam. Mas não é só o Japão que tem o seu uniforme dessa cor por conta de uma superstição. De certa forma, o Brasil também tem. Claro, amarelo é uma das cores da nossa bandeira, mas o uniforme da seleção brasileira era branco e só foi mudado depois da derrota na Copa de 1950, na final, para o Uruguai de virada no Maracanã lotado. Essa derrota foi tão marcante quanto o 7-1 e depois dela foi feito um concurso para se escolher um novo uniforme para a seleção. E aí que chegaram no amarelo com calção azul, para trazer mais sorte. Cara, o negócio é não fazer Copa no Brasil, cara. Faz Copa no Brasil, o Brasil leva uma camaçada de pau sinistra, assim, humilhante. E por falar em 7-1, aquele uniforme que a Alemanha usou no jogo foi inspirado no uniforme do Flamengo, time muito popular do Brasil, país que sediou aquela Copa, e os alemães tinham ali como objetivo trazer sorte. Não dá pra dizer que não deu certo. Outro uniforme secundário da Alemanha que é bem popular é aquele verde, que estava sendo utilizado quando a seleção foi eliminada em 2018 no jogo contra a Coreia do Sul. Mas o verde não faz parte da bandeira da Alemanha. Então por que essa cor foi escolhida? Tem quem diga que é para homenagear a Irlanda, que foi a primeira seleção que topou jogar contra a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Mas provavelmente o verde só foi escolhido porque é uma das cores do logo da Federação Alemã de Futebol. E ainda falando da Alemanha, vamos lembrar que o uniforme principal dos caras é branco. E branco também não está na bandeira da Alemanha. Claro, tem preto no uniforme, tem preto na bandeira também, mas a cor principal é o branco e ela remete ao Reino da Prússia, um dos mais importantes do Império Alemão no começo do século XX. O reino deixou de existir, mas suas cores permanecem no uniforme da seleção. Gana e Senegal têm uniformes majoritariamente brancos, cor essa que não está presente na bandeira de seus países. A cor das bandeiras estão presentes em detalhes, nas mangas e no peito. E apesar de Senegal não ter um motivo simbólico para usar branco, Gana tem. Isso porque durante a década de 60, por alguns anos, a bandeira de Gana teve a cor branca. Essa cor é uma das mais populares e várias seleções mundo afora usam o branco como uma das cores de seu uniforme, como a Inglaterra, por exemplo, que usa o azul em seu calção como referência à bandeira do Reino Unido. Existem centenas de uniformes, centenas de bandeiras e caso tu goste de aprender sobre bandeiras, a gente tem um vídeo bem aqui, onde inclusive fizeram uma bandeira do Vogalizando. E chegou o momento de fazer o uniforme do Vogalizando, meu amigo. Faz o uniforme aí pra gente que a nossa seleção vai vencer a Copa do Mundo do YouTube. Chegamos ao fim do vídeo e tu aprendeu um montão de coisa nova. Então, meu amigo, compartilha o Vogalizando a História para que mais gente aprenda coisas toda semana também. Se inscreve no canal se tu não for inscrito e dá o like aí no vídeo também. Deixa um comentário maneiro para gerar engajamento e segue o Vogalizando a História nas outras redes sociais também. Segue no Instagram, segue no Twitter, confere o material no TikTok e dá uma conferida também no nosso podcast. Tá dirigindo? Deixa os caras do Vogalizando te acompanhar, batendo papo junto contigo. Tu vai sentir dentro da nossa conversa. É ali que a gente vai ler e-mails, responder comentários, tirar dúvidas, fazer mais um montão de coisa. Se tu gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, pode fazer uma doação através do nosso Pix ou do PayPal. Qualquer valor já ajuda pra caramba, tu vai estar apoiando o teu criador de conteúdo e a chave, claro, é o nosso e-mail e tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos lá.